Pessoal, tudo bem? Mais uma tarde, hoje é quinta-feira, mais um estudo sobre o Espírito Santo. E o tema de hoje é assim: como saber se o Espírito Santo em mim está fluindo para os outros? Ou seja, como a gente sabe se o Espírito Santo que está dentro de nós está fluindo para as pessoas? Como ele está fluindo de nós para as pessoas? A gente vai fazer a leitura hoje em João 7. Antes de ler João 7, tem aquela leitura complementar que a gente faz todos os dias. E a de hoje se chama Espírito Santo, quem ele é? Venha e beba. Vamos esse cabelo aqui. Vamos lá. Que experiência real de profunda alegria sentimos quando recebemos de Cristo o presente gratuito do seu Espírito Santo. Descobrimos, através do Espírito Santo, uma inesgotável fonte de vida em Cristo. Então, gente, através do Espírito Santo, temos o quê? Uma inesgotável fonte de vida em Cristo. Podemos vir com nosso balde de fé e colocá-lo na fonte de fé e oração e trazer bênçãos espirituais. E então, como a mulher que Jesus encontrou no poço de Jacó, podemos voltar para o nosso mundo sedento e necessitado para compartilhar as boas novas com nossos amigos. Você tem descoberto a fonte de água-vida que Cristo é? Tem uma pergunta aqui. Você tem descoberto a fonte de água viva que Cristo é através de seu Santo Espírito? Você tem compartilhado dessa água com as pessoas, com o mundo? Como o profeta Isaías prometeu, vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. A alegria é muito importante. Sem alegria, nossa fonte de vida se torna amarga. Ou seja, quando a gente não é alegre, a gente não tem alegria, a nossa fonte da vida se torna amarga. Poucas pessoas se arriscam a beber numa fonte de águas amargas e poucas pessoas aceitarão qualquer coisa de uma pessoa com uma face amarga. Ou seja, como que eu posso vir falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo com a fisionomia de uma pessoa amarga, sem alegria? Vocês vão receber o que eu estou ensinando para vocês? Não, vocês não vão receber. Pouquíssimas pessoas vão parar para assistir e ver o vídeo. Agora, quando nós temos alegria, nossa face é de leveza, é de tranquilidade, é de alegria. Então, as pessoas ainda vão parar para assistir, para ver a mensagem, para ver o que eu estou dizendo. Se eu estiver feliz, um sorriso no rosto, coração alegre. Bora lá. Mas talvez não esteja se sentindo amarga. Ao invés disso, talvez esteja se sentindo que a sua fonte está secando. Ou seja, às vezes a fisionomia da pessoa amarga não é porque ela esteja se sentindo triste, é porque a fonte de água viva dela, o Espírito Santo, está secando, né? Ela está enfraquecendo do Espírito. E aí, a fisionomia triste, amarga. No Oriente Médio, quando um poço seca, traz desastre às pessoas sedentas, pois tem de buscar outra fonte da tão preciosa água.
O Antigo Testamento registra uma história de inimigos de Isaac, enchendo seu poço de terra para que ele tivesse que deixar a região onde vivia. Talvez, presta atenção, talvez você se sinta como se alguém tivesse jogado terra. Terra, por exemplo, seria o quê? Medo, preocupação, dúvida no seu poço e ele tenha secado, bloqueando o fluir do Espírito de Deus. Às vezes as pessoas jogam terra no seu poço, terra no seu coração, medo, preocupação, insegurança, dúvida, palavras ruins, palavras de maldição, palavras pesadas, mágoas, ofensas. E aí esteja minando o seu poço, o seu coração. Isso bloqueia o fluir do Espírito Santo. Você está com o coração fechado, triste, amargurado. Então você não consegue receber. Peça a Deus para que reative o seu poço, para que você possa mais uma vez retirar de lá as bênçãos do Espírito Santo e trazer refrigério para quem está ao seu redor. Gente, ó, vou falar uma coisa. Às vezes, eu aprendi o seguinte: quando nós estamos passando por provação, dificuldade, luta, estamos no vale, a gente pensa assim: eu não tenho nada para dizer para as pessoas, não tenho nada para oferecer, tô me sentindo vazia, não tenho nada para dizer. A hora que você vai para um lugar apenas para querer receber, você quer receber de Deus a resposta, quer receber uma palavra, quer receber o Espírito Santo. E nesse momento, quando você acha que não tem nada, que você está vazia, que Deus te usa para suprir a necessidade das outras pessoas. Quando você está vazia, Deus te enche para que você transmita às pessoas. Porque quando você está cheia de si, cheia de você mesmo, você não pode ser cheia do Espírito Santo. Quando você quer falar, que você quer falar, que você quer, ali é você. Você. Porque quando você não tem nada, você está seca, vazia, passando por luta, é nessa hora que o seu vaso está vazio, você é cheio para transbordar para os outros. Quando você acha que não tem o que dizer, é nessa hora que Deus te usa para você dizer, para você falar, para você pregar, para você abençoar outra pessoa. Isso foi o que eu aprendi. E estou aprendendo todo dia. Então, peça a Deus que reative o seu poço, para que você possa mais uma vez retirar de lá as bênçãos do Espírito Santo e trazer refrigério para quem está ao seu redor. E disse Jesus, vou até marcar aqui. E disse Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Rios de água viva. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado nessa época aqui. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, ele não tinha sido crucificado, ele não tinha ressuscitado, então a gente ainda não tinha o Espírito Santo. Só recebemos o Espírito Santo após a morte de Jesus e a ressurreição. Aí sim, quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, foi ao Pai, veio o Espírito Santo para ficar conosco. Jesus falou uma bela experiência que pode ser nossa. Jesus falou de uma bela experiência que pode ser nossa. Todo que tem sede deve ouvir, crer e beber. Esse barulho tá me deixando já maluca, não tô nem conseguindo saber o que eu tô lendo. Todo que tem sede deve ouvir, crer e beber. Coloque seu balde no poço. Aqui, coloque seu balde no poço.
E quando você puxar ele de volta, ele vem cheio de água viva. Você compartilhe o refrigério do Espírito Santo com as outras pessoas. O que eu tenho feito todo dia? Eu tenho jogado meu balde no poço. Eu tiro daqui um refrigério para mim, para o meu coração, para minha alma, para minha vida. E eu compartilho com vocês que me assistem esse refrigério do Espírito Santo. Porque o que é bom para mim, eu compartilho. Nada mais é do que eu tenho feito, né? Nada mais é do que eu estou fazendo. Eu jogo meu balde no poço e me alimento, né? Tomo essa água, bebo dessa água e ainda compartilho com vocês. A leitura de hoje está em João 7, verso 32. Do 32 ao 53. Ela diz assim: Projetos de prisão de Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Ou seja, por um pouquinho de tempo eu vou estar no meio de vocês. Mas vai chegar o tempo que eu vou para o meu Pai. Eu vou para o céu, para aquele que me enviou. Ele ia voltar para Deus. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podereis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este, que eu não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinar aos gregos? Que palavra é essa que ele disse? Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Começaram a discutir lá, querendo saber para onde que Jesus vai, por que a gente não pode ir. Eles ficaram lá criando discussão, querendo entender, né? A promessa do Espírito Santo. Olha lá sobre a promessa do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou da sua boca. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus disse assim: Eu ainda estou aqui, eu ainda estou entre vocês, mas tenho uma promessa para vocês. Assim que eu não estiver mais aqui entre vós, que eu já estiver voltado para o meu Pai, vocês receberão o Espírito Santo. Se vocês creem em mim, eu vou para o Pai, mas fica uma promessa: o Espírito Santo virá. E se vocês creem em mim, recebereis o Espírito Santo. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. E outros também diziam: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? E de Belém? E da aldeia de onde era Davi? E começaram aquelas indagações, as perguntas, as discussões. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Começaram a discutir sobre aquilo que Jesus havia dito. Começaram as dissensões. Eles querendo saber, perguntando, com dúvida. Uns acreditavam, outros não. Era muita confusão que eles faziam. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus
E eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. E responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Olha só a confusão. Tudo que eles ouviram Jesus falar, começaram a fazer as perguntas. Começaram a discutir. Aí foram aonde? Lá com os servidores foram ter com os sacerdotes. E os sacerdotes perguntaram para os servidores: vocês trouxeram ele? Cadê ele? Vocês não trouxeram para eu prender ele? Que ele está falando um monte de coisa. E eles responderam: não, nunca homem algum falou como este homem. Eles ficaram meio assim, né? Nossa, ninguém nunca falou como esse homem. Eles estavam reconhecendo que Jesus era um profeta. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também ele vos enganastes? Ou seja, nossa, vocês também foram enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, Nicodemos era um deles. E o Nicodemos foi de noite ter com Jesus, foi se encontrar com Jesus para querer aprender, para querer ouvir Jesus. Foi fazer as perguntas dele, esclarecer as dúvidas. Foi conversar com Jesus de noite, de madrugada. E aí ele disse-lhes: porventura condena nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então Nicodemos, que era um deles, que encontrou Jesus à noite, disse para esse povo: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Ou seja, como que vocês estão condenando ele se vocês não foram ter com ele, não foram conversar com ele? Vocês não têm conhecimento do que ele está dizendo e nem do que ele faz. Vocês estão falando o que não sabe sobre ele? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Falaram isso para Nicodemos. És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então eles não acreditavam que Jesus era o profeta, eles estavam condenando Jesus, estavam criticando até Nicodemos. Por que você está dizendo isso? Você também é um galileu? Você também é da Galileia? Porque se você examinasse, se você soubesse lá da Galileia, não tem nenhum profeta surgiu de lá, daquele povo. Então, teve um furdunço todo aí, e cada um foi para sua casa. O versículo-chave para essa história está no verso 37 e 38, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa é a promessa de Jesus para nós. Quem tem sede, venha e beba. Aqui está a fonte de água da vida. Aqui está a fonte. Está com sede? Beba dessa fonte e jamais terá sede. É o que eu tenho a dizer para vocês hoje. Rios de água viva correrão do seu ventre, como diz a Escritura. Essa é a fonte de água viva. A promessa de Deus para nós é que Jesus, quando fosse glorificado, que ele fosse crucificado e ressuscitado e fosse para o céu, viria o Espírito Santo. Como nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida? A partir do momento que a gente crê em Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente crê em Deus. Quando a gente confessa que Jesus é o nosso Salvador,
recebemos o Espírito Santo. Quando nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo. Isso é uma promessa. Então tá aqui a fonte de água viva. Dessa água jamais terá sede. Quem beber dessa água jamais terá sede. Tá aqui, ó, onde que está aqui? Olha só. Talvez você se sinta como se alguém tivesse jogado terra. Medo, preocupação, dúvida, mágoa, ofensa no seu poço, no seu coração. E ele tenha secado, bloqueando o fluir do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus que reative o seu poço para que você possa mais uma vez retirar de lá as bênçãos do Espírito Santo e trazer refrigério a quem está ao seu redor. Porque é uma promessa de Deus o Espírito Santo para nós. Ele é acessível. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é real, ele é inteligente, ele nos ouve, como eu disse ontem, ele nos ouve, ele leva as nossas orações ao Pai, intercede por nós, ele responde às nossas orações. E se por algum momento alguém jogou terra no seu poço, você está magoada, triste, ofendida, sentindo raiva, ódio, rancor, falta de perdão, e isso está deixando o seu poço seco. Isso bloqueia o fluir do Espírito Santo na nossa vida. O que você precisa fazer? Pedir para Deus reativar o seu poço, transformar, limpar, purificar, limpar seu coração, purificar seu coração, para que o Espírito Santo te encha, para que o Espírito Santo te fortaleça, te console, fale com você e que você possa ter o refrigério para sua alma, e esse refrigério você acaba transmitindo às pessoas ao seu redor. Porque de uma fonte seca não sai água. Quando a sua fonte está seca para você, você não pode alimentar, matar a sede das outras pessoas. Agora, quando você está com o seu poço jorrando água, você está com o seu poço fluindo, você consegue matar a sede das outras pessoas. Vai fluir da sua vida a água da vida. Vai fluir o Espírito Santo de Deus através da sua vida às outras pessoas. Então, fica aí essa palavra de hoje. Todo que tem sede deve ouvir, crer e beber da fonte da água da vida. Coloque o seu balde dentro do poço. Coloque o seu balde dentro do poço. E quando você puxar ele de volta, ele vai estar cheio de água. E essa água você vai compartilhar o refrigério do Espírito Santo, tanto da sua vida com as outras pessoas. Você vai falar do amor de Deus, você vai falar de Jesus, você vai falar da palavra. Você vai passar às outras pessoas tudo aquilo que você está cheio. Se encha do Espírito Santo, para que você possa jorrar essa água da vida às outras pessoas. Essa é a palavra de hoje, é o estudo de hoje. O estudo de amanhã é sobre... O estudo de amanhã é esse aqui, ó. Por que não posso apenas crer em Cristo? Conversão pelo Espírito Santo parece fanatismo. Esse é o estudo de amanhã. O de hoje ficamos por aqui.
Seja cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, através da sua vida, possa trabalhar ao seu redor. Possa matar a sede das outras pessoas com a fonte da água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.